pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Essa casa foi onde tudo aconteceu na minha vida, de transformação, de ser feliz. Aqui eu aprendi a ser feliz. Então é sempre uma grande satisfação estar aqui. Essa palestra, vou falar sobre desenvolvimento humano. Ela é produto de uma pós-graduação sobre desenvolvimento humano, neurociência e comunicação. Então, as duas componentes do desenvolvimento humano, que tem muito a ver com o caminho espiritual, com o ser feliz, e nós vamos ver que fala sobre bem-estar. Então, o tema dela é Rumo ao Bem Viver, Transformação Pessoal e Desenvolvimento Humano. Descubra como o bem-estar pode transformar sua vida e sua jornada de autoconhecimento. O assunto principal é bem-estar. O desenvolvimento humano, o desenvolvimento não é sobre coisas, mas sobre pessoas. Essa pessoa, o Aki, foi quem criou o IDH. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a nível de sistema público. Hoje nós vamos explorar como o conceito de desenvolvimento evoluiu, colocando o ser humano e o seu bem-estar no centro de tudo. Essa frase diz muito. O desenvolvimento não é sobre coisas, mas sobre pessoas. Quando nós pensamos numa escala de valores dentro do nosso processo, no dia a dia, de sobrevivência, como é que é no seu pensar, renda, sua preocupação com a renda, com a produtividade e com o bem-estar? Em que escala está na sua vida de prioridade? O que está primeiro? Sua preocupação em ter uma renda para garantir sua sobrevivência, produzir para garantir uma renda para sua sobrevivência, ou o bem-estar para gerar renda e produtividade? Como é que está isso na sua vida? É uma pergunta. Aonde está primeiro? Sua preocupação com a produtividade, com a renda, ou com o bem-estar? É uma pergunta. Vamos interagir, precisamos interagir. Você bota em primeiro lugar o bem-estar ou bota em primeiro lugar a renda para sobreviver? Onde é que está o bem-estar na sua nível de preocupação, de prioridade na vida? O bem-estar, aonde é que ele está? Eu queria começar com o mantra da paz. O mantra da paz eu trago ele para aí, vou pedir para o Vitinho recitar. Eu não tenho nenhuma capacidade de recitar mantra, nenhuma familiaridade com falar em sânscrito. Então vou para o Vitinho. Agora, esse mantra para mim faz todo sentido começar uma palestra, trazer ele como um valor de importância, porque ele fala que ele pede para que estejamos protegidos e unidos, que possamos apreciar a realidade, que tenhamos muita energia e que nosso estudo tenha muita luz, que nós nunca nos desentendamos. Que juntos possamos progredir em nossas práticas e que não haja mal entendido entre nós. É isso que esse mantra fala. Então eu vou pedir para o time recitar. E quem conhecer? Quem conhecer, por favor, também pode recitar. Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karavavahe, tejasvi navaditamastu ma vishvishavahe. Om Shanti
Shanti Shanti. Que juntos possamos progredir em nossas práticas e que não haja mal entendido entre nós. Histórico do desenvolvimento. Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, alguns não me conhecem, eu sou Vladimir Ersen, frequento aqui a casa desde que essa casa foi inaugurada, frequento desde a época lá da Maxwell. Venho desempenhando um papel aqui na sociedade de instrutor de yoga, acupunturista. O primeiro consultório que eu abri foi em 1990 e a academia em 1996 como instrutor de yoga. Então, venho caminhando nesse processo de autoconhecimento, transformação pessoal. Passei também por algumas dificuldades severas, como 2 infartos, 4 pontes apenas. Que não foi nada fácil, mas o caminho, eu tive o privilégio na vida de conhecer aqui, Sai Baba, e conviver muito próximo com o professor Erlói. Então, levar uma vida pautada no entrego, confio, aceito e agradeço, fez toda a diferença em todo esse caminho. E todo esse processo, eu tive a oportunidade de dedicar minha vida como terapeuta, ajudando as pessoas a se transformarem, a se conhecer melhor e aliviar as dores, com a acupuntura. Então, cuidar do bem-estar sempre fez parte da minha trilha. E por isso, o desenvolvimento bateu muito forte com relação ao bem-estar. Mas trazendo um contexto histórico, e aí eu trago como título do sangue e suor ao bem-estar, a evolução do desenvolvimento. Desde a Revolução Industrial, o desenvolvimento foi visto como sinônimo de crescimento econômico e produtividade. O ser humano era uma engrenagem do sistema, trabalhando, dando seu sangue e suor. Aqui, a Revolução Industrial começou lá atrás, 1800 e tanto, que teve um impulso muito grande no desenvolvimento. E como é o processo industrial? Tem a matéria-prima, tem o processo de transformação da indústria propriamente dita, o salário, o homem, tudo uma única engrenagem. O cuidado e a preocupação com a renda e a produtividade, a renda, nesse caso, não é a renda do homem, é a renda que vai ser gerada para o sistema humano, seja para a empresa privada, porque o salário é um dos elementos incluídos dentro desse processo. Matéria-prima, transformação, salário, ser humano. E o ser humano também, assim como a máquina transforma, é o homem que está ali no processo de transformação. O cuidado com ele em si, o que acontece com o homem nesse processo, não interessa muito. Ele trabalha 11 horas, 10 horas, 12 horas. Até hoje nós vemos aí trabalho escravo, pessoa trabalhando fechado em lugares por 15 horas, 16 horas, porque o ser humano não está incluído nesse processo. Não era preocupação com o ser humano, a preocupação era com a produtividade e renda. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Pós-guerra, houve a necessidade da reconstrução. Também aí o ser humano, que é a mão de obra. Sempre é o ser humano que é a mão de obra. Então, ali, naquele momento, o cuidado, foco na reconstrução da infraestrutura, muito importante, o trabalho, muito importante. E a economia e renda, para poder dar suporte à vida do ser humano. Mas até aqui, o ser humano é apenas uma engrenagem para fazer isso acontecer. Sangue e suor é que me interessa. Daí o trabalho, o significado do trabalho, da palavra trabalho, é tortura. E não é se estranhar que para muita gente o trabalho é alguma coisa torturante.
Isso não eu acho que não é alguma coisa estranha a nós. O trabalho não é a melhor coisa do mundo. Eu faço o trabalho porque eu preciso garantir minha sobrevivência, meu sustento. Então, eu trabalho, é terrível, mas eu trabalho porque eu vou chegar ao final de semana, eu vou descansar, vou ter um períodozinho de férias, talvez sobra alguma coisinha para tirar as férias, mas o trabalho é alguma coisa sofrida. Demanda sangue e suor. É uma tortura. Pessoas querem logo se aposentar, bem a hora de se aposentar. Isso. A aposentadoria é o sonho. Não, e é mais ou menos assim, eu começo a infância, eu vou para a escola é o pior lugar do mundo, mas eu tenho que ficar ali na cadeira porque me é dito que eu vou chegar, vou aprender um pouco, vou chegar um momento, eu vou me formar, um canudo debaixo do braço, eu vou trabalhar, trabalho é horrível, é uma tortura, eu vai passar a vida, eu vou me aposentar, e aí eu vou me aposentar, e você feliz, na maior parte, muito possível eu me aposentar decrépito, isso. O que sobra é para pagar o tratamento médico, para garantir. Então, esse percurso não pode ser assim, esse percurso precisa ser desfrutado. O dia a dia precisa ter um deleite, um desfrute. Em 1990, bem recente, 1990 logo aqui atrás, né? É bem perto. Em 1990, surgiu o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Foi quando tudo mudou. Foi aquele iraniano, aquele título junto com o indiano, que fizeram um processo e mostraram que o IDH trouxe uma nova perspectiva, colocando o bem-estar humano no centro do desenvolvimento, medido por qualidade de vida, saúde, educação e renda. A partir desse momento, desenvolver significa, primeiro, o bem-estar do ser humano e, junto com isso, produtividade e renda. Mas muda a escala de valor. A partir daí, o ser humano não é mais uma engrenagem. Ele é o centro do motivo para o desenvolvimento. Percebe o que muda? Só que nós ainda não faz parte da nossa realidade. Ainda não faz parte do nosso pensar sobre isso. E falar que o bem-estar é prioritário é até um pouco pecaminoso. Né? Se você passa por alguém que é meio vagabundo dessa sociedade, e você bota o bem-estar acima de todas as coisas, mas foi isso que começou. Quando surgiu o IDH, essa nova perspectiva coloca o bem-estar humano no centro do desenvolvimento. Isso, para mim, me tocou muito, porque eu acho que é muito importante que saibamos que precisamos priorizar o bem-estar. Para ter uma sociedade de fato desenvolvida, o bem-estar precisa estar em primeiro lugar. E aí, meu filho vai também viver sobre o bem-estar, sobre o guarda-chuva do bem-estar. Toda a sociedade vai caminhar sob o guarda-chuva do bem-estar. O cuidado e a preocupação com a renda e a produtividade, a renda, nesse caso, não é a renda do homem, é a renda que vai ser gerada para o sistema macro, seja para a empresa privada, porque o salário é um dos elementos incluídos dentro desse processo. Matéria-prima, transformação, salário, ser humano. O cuidado e a preocupação com a renda e a produtividade, a renda, nesse caso, não é a renda do homem, é a renda que vai ser gerada para o sistema macro, seja para a empresa privada, porque o salário é um dos elementos incluídos dentro desse processo. Matéria-prima, transformação, salário, ser humano. E o ser humano também, assim como a máquina
transforma é o homem que está ali no processo de transformação. O cuidado é importante. Você precisa ter consciência para você fazer escolhas, né? Quando usa a palavra você, é muito importante, porque o sistema não pode fazer escolha por você. Nós temos esse conceito entranhado, que faz parte da nós. Nós também crescemos numa estrutura de educação onde a educação teve uma interpretação do ser humano como sendo alguém perverso e egoísta, assim como a psicologia. Então, nós somos perversos e egoístas e precisamos ser lapidados. Sai Baba vai trazer uma proposta que nós não somos perversos e egoístas. Ele sempre se referiu ao outro dizendo manifestações do amor divino. Então, esse é um olhar que modifica absolutamente. A educação, o educar, pega o homem e diz, está tudo aí. É um ser humano iluminado, puro, uma manifestação do amor de Deus. Vamos remover aqui para que possa criar uma condição favorável, para que possa manifestar esses talentos, essas aptidões, esses atributos divinos que estão ali. É diferente, muda radicalmente o olhar. Então, não parte sendo, quando o Sai Baba se direciona para um ser humano, a qualquer pessoa e diz manifestações do amor divino. Pode ver que todas as mensagens começam assim, manifestações do amor divino. Aí vai dizer, então parte do princípio que é um ser sagrado, não é um ser defeituoso, pecaminoso, que precisa ser lapidado de forma a não cometer erros. Isso muda radicalmente. Então, o olhar para o ser humano é um ser divino, perfeito, pronto para manifestar altruísmo. Aí você pega conceitos vindos de estudos de neurociência, como Mathieu, que vai dizer natureza humana é altruísmo. Precisa ter consciência para você fazer escolhas, né? Quando usa a palavra você, é muito importante, porque o sistema não pode fazer escolha por você. Nós também crescemos numa estrutura de educação onde a educação teve uma interpretação do ser humano como sendo alguém perverso e egoísta, assim como a psicologia. Então, nós somos perversos e egoístas e precisamos ser lapidados. Sai Baba vai trazer uma proposta que nós não somos perversos e egoístas. Ele sempre se referiu ao outro dizendo manifestações do amor divino. Então, esse é um olhar que modifica absolutamente. A educação, o educar, pega o homem e diz, está tudo aí. É um ser humano iluminado, puro, uma manifestação do amor de Deus. Vamos remover aqui para que possa criar uma condição favorável, para que possa manifestar esses talentos, essas aptidões, esses atributos divinos que estão ali. É diferente, muda radicalmente o olhar. Então, não parte sendo, quando o Sai Baba se direciona para um ser humano, a qualquer pessoa e diz manifestações do amor divino. Pode ver que todas as mensagens começam assim, manifestações do amor divino. Aí vai dizer, então parte do princípio que é um ser sagrado, não é um ser defeituoso, pecaminoso, que precisa ser lapidado de forma a não cometer erros. Isso muda radicalmente. Então, o olhar para o ser humano é um ser divino, perfeito, pronto para manifestar altruísmo. Aí você pega conceitos vindos de estudos de neurociência, como Mathieu, que vai dizer natureza humana é altruísmo. O ser humano, em sua natureza, ele é altruísta. Cria condições favoráveis que ele vai ser generoso pela sua natureza. Ele não vai fazer nenhum tipo de maldade. Mas todo um processo, que é um processo que sempre foi assim, nós já crescemos numa condição de disputa, de competição, julgado e subjugado. É a torre que define o que vai acontecer ali na praça. Então, o que os habitantes da torre definiram é o que vai acontecer na praça. Mas é na praça que acontecem as coisas. É a praça que constrói a torre. Então, sempre tem essa diferença, né? E sempre vai ter.
Então, esse olhar, aonde trouxe como o bem-estar como centro de desenvolvimento, é o que nós vamos caminhar a seguir. O IDH é o bem-estar, políticas públicas com foco no humano. O IDH revolucionou a forma como medimos o progresso. Países como Suíça e Noruega lideram o ranking, mostrando que políticas públicas focadas em saúde, educação e qualidade de vida resultam no alto desenvolvimento humano. Trouxeram aquilo que dá suporte para o ser humano como sendo algo muito importante. E cresceu o IDH. Nós só conhecemos IDH a nível de iniciativa pública, atuação pública. Como é o IDH na sua vida? No seu dia a dia? Como é que você cuida do seu IDH? Eu tive a oportunidade, já tive algumas vezes, mas agora, recentemente, passar um bom tempo na Suíça. 30 dias na Suíça, 35 dias na Suíça. Os espaços públicos, com condições adequadas para o convívio social, são muitos e são muito utilizados. E são um grande diferencial. Então, você vai passear nas florestas, vários lugares com condição, com banheiro importante. Você. Não, foi o que você foi professor, que eu fiquei e você nós aprendemos o nosso dia. Precisa ter consciência para você fazer escolhas. Né? Quando usa a palavra você, é muito importante, porque o sistema não pode fazer um pouco estressado, se sentir um pouco bem. A questão é onde está essa escala. Intencionalmente. Ninguém vai fazer isso por você. Nós ficamos esperando ou acreditando isso aqui, políticas públicas. Tudo bem, ficamos contando com políticas públicas. Alguns países no mundo, de fato, têm políticas públicas que favorecem isso. Ainda assim, se a pessoa, no seu índice de depressão, na Suíça, na Noruega, de suicídio, é muito grande. Porque ainda assim, se a pessoa não toma uma decisão de ir ao espaço público, desfrutar daquele espaço público e interagir socialmente, ela vai ficar dentro da casa dela, o frio vai chegar, a escuridão vai chegar, a melatonina vai cair, não sei o que vai mudar, ela vai entrar em depressão, ainda assim. Então, vai depender de escolha e de intenção. Agora, escolha e intenção passa pelo conhecimento. A partir do momento que você puxa, o bem-estar tem um valor. O bem-estar não pode ficar aquele... Vou pensar em bem-estar depois que eu já trabalhei de segunda a sexta, no sábado eu já lavei roupa, já cuidei da casa, já cuidei do meu filho, né? Sobrou 10 minutinhos, 2 horinhas para eu ir ao cinema, e vou tentar ficar bem. Ele entra numa escala que nem faz parte do meu pensar. Porque eu tenho que sobreviver. Primeiro de tudo é a sobrevivência. E, de fato, primeiro de tudo, sobre todas as coisas, está a sobrevivência. O sobreviver é o valor prioritário. Quem aqui faz menos do que 2 refeições ao dia? Oi? Quem aqui só faz uma refeição ao dia porque não pode ter a segunda refeição? Quem aqui não tem uma cama para dormir? Uma cama para dormir? Quem aqui não tem um chuveiro para tomar banho? Todos nós já podemos nos considerar privilegiados e agradecer a condição que temos e trazer esse valor, esse reconhecimento que a vida já nos concede, uma condição de bem-estar e que eu preciso reconhecer.
Eu tive a oportunidade de morar no motorhome, que é morar na rua. Eu não tinha banheiro. Aí eu tomava banho, chuveiro de rua. Beira de praia, beira de praça, chuveiro de rua. Não tem chuveiro quente. Mas tinha uma água que eu saía e me sentia limpinho. Podia dormir me sentindo confortável e limpinho. De vez em quando eu me lembrava, pô, lá em casa tem um chuveiro tão bom, quentinho. Quando estava um pouco mais frio, eu pensava, pô, eu tenho um chuveiro quentinho, tão gostoso de tomar. Mas esse aqui é suficiente. O fato de eu ter um chuveiro em casa é muito bom. Mas não é determinante para eu estar feliz ou não. Porque aquela água geladinha num cano, aquilo era suficiente para me deixar limpinho e me dar satisfeito e produzir um bem-estar. Toda vez, desde então, toda vez que eu entro no meu banheiro, eu agradeço por me darem condições, por a vida me proporcionar a condição de eu desfrutar daquele. Eu tomo um banho desfrutando. Voltamos àquela tortura, né, do trabalho, né? Eu preciso ter tanto. Posso cuidar de mim, do que eu faço para com os outros. Do que os outros fazem para comigo, não está ao meu alcance. Mas eu posso tomar uma decisão do que eu vou fazer com os outros. E aí tem uma palavrinha muito importante. Quando eu tomo uma decisão do que eu vou fazer para com os outros, precisa ser incondicional. Porque se eu esperar aplausos no agradecimento, eu vou me frustrar. Quem aqui tem um sentimento pleno de satisfação com a vida e de gratidão com a vida? Do fundo do coração. Porque é injusto você ter 2 pratos de comida na mesa e não ter uma gratidão do fundo do coração e reconhecer que isso é uma bênção de Deus. Muitos no planeta Terra não têm. E aí não importa o que os outros fazem comigo, importa o que eu faço com os outros. Isso está ao meu alcance, não está ao meu alcance o que o outro vai fazer para mim. Eu posso fazer bem para o outro, a despeito do que fazem comigo. Isso precisa estar num lugar a despeito do que vem de lá para cá. É daqui para lá. Isso é possível. Torne a vida simples, agradeça, comece a cuidar do bem-estar. Não coloque o seu bem-estar lá quando você tiver, porque índice de felicidade, medido por Harvard, tem pesquisa sobre felicidade. Primeiro, que para mensurar felicidade é subjetivo. Eu estou saindo um pouco do tema, mas felicidade é subjetivo. Então, para mensurar felicidade, eles colocaram o índice de bem-estar. Então, escala de índice de bem-estar, conforme a escala do índice de bem-estar, o nível de bem-estar, tem parâmetros do índice de felicidade, que fica como parâmetro. Então, você passar a ter alimentação, moradia, o que vestir, quando você não tem nada e passa a ter isso, você tem um grande salto de felicidade. Depois disso, você poder ter um bom sofá, poder ter uma boa televisão, poder escolher uma televisão, ainda te traz alguma felicidade. Você poder viajar, isso tudo vai mudando padrão de renda e social, padrão social. Ainda traz um nível de felicidade. Mas quando chega no segundo helicóptero, no segundo jatinho a comprar, já não traz nenhuma satisfação. Porque você já tem. Isso daí só vai trazer satisfação se você começar a olhar para as pessoas nesse nível. Você pode fazer qualquer coisa a nível financeiro, de renda, né? Não tem nada que vai lhe trazer satisfação a não ser o lidar com as pessoas. Então, e eles mostram a caridade é lidar com as pessoas. Nesse nível, até impulsionar os que ainda estão em escala social, né? Ajudar a impulsionar. Então, não é sobre coisas, é sobre pessoas. E isso não faz parte, porque desde sempre o homem subjugou o homem e vai continuar. Então é que possamos pensar um pouquinho sobre isso, pensar um pouquinho no valor que você tem.
A importância que você tem, não são as coisas que você vai conquistar. Não tem nenhum mal, nenhum pecado em ter coisas. Não tem nenhum pecado em você ter 2 aviões. Nenhum pecado. Não esqueça das pessoas e de você. Deixe de ser a engrenagem que faça isso, faz isso acontecer. Nesse processo de desenvolvimento, o cuidado e a preocupação com a renda e a produtividade, a renda, nesse caso, não é a renda do homem, é a renda que vai ser gerada para o sistema. Se você não souber, você é apenas uma engrenagem. Quando eu trabalhava, tirar férias era um problema. Ontem na novela teve um fala sobre isso. Tirar férias era um problema, porque ele dizia assim, pode ser que o patrão note que você não é necessário. É possível que o patrão note que você não é necessário e quando você volta de férias ele vai te mandar embora. Então, mentira. Tirava 10 dias, as pessoas tiravam 10 dias de férias. Porque era obrigado e tal. Está pensando, tem algum pensamento com relação à pessoa? Não. Você é desnecessário, vai embora. Também eu fiquei no CTI aqui, eu tive a oportunidade de ficar no CTI que tinha uma relação humana, que as pessoas sabiam o meu nome, sabiam até que eu gostava de suco de uva, e tive a oportunidade de ficar no CTI aqui, no Barra d'Or. Eu era um númerozinho, ninguém sabia meu nome, eu era um númerozinho que estava ali num processo de produção, só. Barra d'Or. Barra d'Or. Eu era só um númerozinho ali. E depois eu fui para o hotel, né? Quando eu fui para o quarto, eu fui para o hotel, que também era só uma hotelaria. Não tinha nenhuma relação. E eu falo o nome do lugar porque tive a oportunidade de estar 2 vezes internado dentro do Barra d'Or, todas as vezes com só um objeto ali dentro. Existe uma passagem aqui, uma determinada que diz assim como toda a felicidade é passageira, e o nosso sofrimento é real. Isso, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Bom, políticas públicas, já existem algumas políticas públicas de preocupação no IDH, mas se trouxermos esse conselho para a nossa vida pessoal, e se cada um de nós pudéssemos melhorar seu próprio IDH pessoal, a ideia é que traga essa reflexão, essa importância, e ninguém vai fazer isso por você. O sistema não vai fazer isso por você. Não é papel do sistema fazer isso por você. É preciso autorresponsabilidade. É preciso ter intenção. E a única coisa que eu posso trazer um pouco confortante não é pecaminoso. Cuidar do seu bem-estar já é proposta mundial. Já tem um valor reconhecido a nível de desenvolvimento industrial, desenvolvimento. Então, você começar a cuidar do seu bem-estar, e ninguém vai fazer isso por você, porque o sistema vai continuar usando você como uma engrenagem para fazer aquilo funcionar. Nenhum mal nisso. Passe a você a cuidar do seu bem-estar. Quem é que pensa em desfrutar de cada dia, de se deleitar com cada ação que você faz? O quanto isso é presente em você sair de casa para desfrutar? O quanto isso é presente na sua intenção? Quem aqui tem isso como sendo uma motivação? Se deleitar com o dia a dia. Isso faz parte do seu pensar, da sua intenção. Você não souber, você é apenas uma engrenagem. Quando eu trabalhava, tirar férias era um problema. Ontem na novela teve um fala sobre isso. Tirar férias era um problema, porque ele dizia assim, pode ser que o patrão note que você não é necessário.
Você não souber, você é apenas uma engrenagem. Quando eu trabalhava, tirar férias era um problema. Ontem na novela teve um fala sobre isso. Tirar férias era um problema. Porque ele dizia assim, pode ser que o patrão note que você não é necessário. É possível que o patrão note que você não é necessário e quando você volta de férias ele vai te mandar embora. Então, mentira. Tirava 10 dias, as pessoas tiravam 10 dias de férias. Porque era obrigado e tal para... Está pensando, tem algum pensamento com relação à pessoa? Não. Você é desnecessário, vai embora. Também eu fiquei no CTI aqui, eu tive a oportunidade de ficar no CTI que tinha uma relação humana, que as pessoas sabiam o meu nome, sabiam até que eu gostava de suco de uva, e tive a oportunidade de ficar no CTI aqui, no Barra Dó. Eu era um númerozinho, ninguém sabia meu nome, eu era um númerozinho que estava ali num processo de produção, só. Barra Dó. Barra Dó. Eu era só um númerozinho ali. E depois eu fui para o hotel, né? Quando eu fui para o quarto, eu fui para o hotel, que também era só uma hotelaria. Não tinha nenhuma relação. E eu falo o nome do lugar porque tive a oportunidade de estar 2 vezes internado dentro do Barradó, todas as vezes por só um objeto ali dentro. Existe uma passagem aqui, talvez uma dela de todas. Ele diz assim como toda felicidade é passageira, nenhum sofrimento é real. Isso, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Bom, políticas públicas, já existem algumas políticas públicas de preocupação no IDH, mas se trouxermos esse conselho para a nossa vida pessoal, e se cada um de nós pudéssemos melhorar seu próprio IDH pessoal, a ideia é que traga essa reflexão, essa importância, e ninguém vai fazer isso por você. O sistema não vai fazer isso por você. Não é papel do sistema fazer isso por você. É preciso autorresponsabilidade. É preciso ter intenção. E a única coisa que eu posso trazer um pouco confortante não é pecaminoso. Cuidar do seu bem-estar já é proposta mundial. Já tem um valor reconhecido a nível de desenvolvimento industrial, desenvolvimento. Então, você começar a cuidar do seu bem-estar, e ninguém vai fazer isso por você, porque o sistema vai continuar usando você como uma engrenagem para fazer aquilo funcionar. Nenhum mal nisso. Passe a você a cuidar do seu bem-estar. Quem é que pensa em desfrutar de cada dia, de se deleitar com cada ação que você faz? O quanto isso é presente em você sair de casa para desfrutar? O quanto isso é presente na sua intenção? Quem aqui tem isso como sendo uma motivação? Sofredor, no meu caminho eu vou orar por vocês. Sua vida é muito dura. Ele falou, olha, eu tenho o privilégio de ter uma linda esposa em casa, com 2 filhos, que eu posso, com esse meu trabalho, dar um pouco de alimento e um mínimo de conforto a elas. É quebrando pedra que eu honro esse trabalho e eu dou algum conforto para eles. E logo mais à frente, tinha um homem quebrando pedra cantando. E ele falou, aquele é o louco que quebra pedra cantando. E o peregrino caminhou até lá. E quando ele chegou diante do louco que trabalhava quebrando pedra cantando, quando ele chegou, o louco já falou para ele, eu sei que já disseram que já me apresentaram como louco, você está me achando louco, porque eu estou aqui, afinal de contas, quebrando pedra, cumprindo o meu papel, que foi designado na minha vida quebrar pedras. E o peregrino falou, eu também estou achando estranho, porque
é muito sofrimento, é muito difícil. Ele falou, pois é, mas eu sei que eu estou construindo uma catedral, esse é meu papel, eu nasci com essa função na vida, esse é meu papel, estou construindo uma catedral e muitas almas vão se iluminar e se salvar dentro desse lugar. Eu fui bem-aventurado que eu posso fazer parte dessa construção. O caminho vai se apresentar no mesmo. Como você se sente nesse caminho, é responsabilidade sua. Você estuda que a ordem sempre igual a pessoa? É injusto, né? É injusto, né? Porque o primeiro é porque ele pecou, que ele está lá sofrendo ao quebrar pedra, e o último é porque ele foi bondoso, que ele está lá. Tem que ser igual para todo mundo, né? Mas nós precisamos construir uma sociedade um pouco mais onde as pessoas têm valor do seu jeito que é, né? Não é mudar as pessoas, é acolhermos as pessoas como elas são. Então, as políticas públicas têm uma importância, mas você assumir a responsabilidade tem uma importância muito maior. Sim, nós temos que crescer ou evoluir a ponto de todos pensarem e que temos que cuidar de todos. E as políticas públicas cuidarem de todos nós. Mas tem que começar por cada um de nós. E é isso mesmo. Eu me escravizo dentro da minha casa, às vezes estou esfregando o chão muito mais do que o necessário. Bota um robôzinho lá para varrer, pô. Ele passa pano, varre, passa pano. Você tem um dinheirinho, você pode botar. E vai fazer alguma coisa, vai servir ao outro com leveza. Vai servir ao outro. Sai para servir, feliz de estar servindo, deleite-se com aquele serviço. Não sofra com aquele serviço. Não faça serviço outro porque você vai sofrer e aí Deus vai te recompensar por isso. Não. A cada momento, faça do seu momento de vida um deleite. Seja servindo ao outro, seja o que for. Então, mude o seu trabalho. A sua forma de trabalhar. Porque os três estão quebrando pedra. Um tem um sentimento que vai salvar muitas almas, quebrando pedra. O outro é um infeliz que só está, não tem outra opção na vida. Todos estão fazendo a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo serviço à sociedade. Todos estão construindo uma catedral. O seu papel na sociedade é um ofício sagrado, é um trabalho sagrado. Mudou totalmente, totalmente. Mas aí você tem um grau de humildade. Você está a serviço de algo para além de você. O oceano é imenso. Ele não está acima de nenhuma outra água. Ele está abaixo de todas as águas para poder acolher e recolher todas as águas do planeta que se derramam sobre o oceano. Ele não está acima de ninguém. Ele está abaixo, humildemente. Madre Teresa de Calcutá sofria pelo que ela fazia? Não, mas não era nada fácil. Chico Xavier, 2 horas de sono era suficiente, porque ele estava dedicado. Enfim, Gandhi, acha que era uma vida fácil? Não, mas era uma vida de responsabilidade de ninguém. Não coloque a culpa em ninguém. Seu pai, sua mãe não têm culpa, pelo contrário. Você precisa honrá-los porque eles tiveram a oportunidade de estar aqui. Então, porque a tendência é cair a culpa lá na mãe, né? Não, eles tiveram a oportunidade de estar aqui. Então, a autorresponsabilidade no momento presente é sobre assumir a responsabilidade pelo seu próprio bem-estar. Ele se baseia em 4 pilares. Bem-estar físico, cuide da sua saúde. O médico não cuida da sua saúde. O médico trata da sua doença. É diferente. A responsabilidade de cuidar da sua saúde é sua. Alimentação, movimento. Movimento, leia exercício.
Não tem como fugir do exercício. É chato demais. Mas é para além disso. Temos que ter movimento. O corpo não foi feito para ficar parado. O processo de evolução da espécie humana passa pelo movimento. Então, nós precisamos ter movimento. Bem-estar mental, paz interior. Ninguém vai fazer você ficar em paz. Ela está dentro de você, reconheça ela dentro de você. Você tem um caminho a fazer para chegar nesse lugar de paz em você. Mas ele está indo, certamente. É valor humano. Você nasceu com ele. Ninguém vai te trazer paz. Clareza, equilíbrio emocional. Tudo isso é contigo. Bem-estar social. Conexões significativas e convívio pacífico e harmonioso. Ainda há pouco nós falamos. Não espere que vai vir da sociedade para você uma relação pacífica e harmoniosa. Não, as pessoas estão saindo para sobreviver, faca no dente, sangue nos olhos, para ganhar o seu pão de cada dia. Assim estão as pessoas. Então é você que precisa ir em direção. Então é você que precisa ter essa intenção de um convívio pacífico e harmonioso. E podemos. Isso não é impossível para ninguém. Não vai acontecer espontaneamente. Mas nós somos dotados de inteligência que nos permite escolher e agir. É diferente de reagir. Bem-estar espiritual. Propósito, autoconhecimento, conexão com o sagrado. Reconhecimento da ordem cósmica. Reconhecer que há uma ordem cósmica, eu acho que é prioritário no caminho espiritual. Nós estamos diante de Sai Baba, considerado um avatar, manifestação de Deus em forma humana, e que gere e organiza e planeja e mantém uma ordem sobre todas as coisas. Se você acha que isso é balela, então é uma outra forma de caminho espiritual, porque se você não tiver um grau de humildade e reconhecer que, para além das suas ações, tem uma ordem que está para além da sua compreensão, que transcende tudo isso, precisamos pensar e refletir sobre o nosso entendimento do caminho espiritual e da relação com Deus. Ele é o ser, que está aqui também, né? Que Sai Baba vai dizer que não é ele lá fora. É em unidade. Ele traz exemplo. Mas que está aqui. Está manifestado daqui para lá. Por isso tem que ser daqui para lá. Mas se você não acha que existe uma ordem sobre todas essas coisas, o caminho espiritual, acho que ele começa por aí. A humildação e se submeter ao para além de você, que está em você. Essa foi uma grande dificuldade que eu tive na vida. Essa relação de que eu tive a oportunidade de conversar com o professor Hermógenes sobre isso. E eu falei para ele assim, professor, eu tenho muita dificuldade em orar, porque aprendi aqui com o Sai Baba, aprendi com o senhor que eu sou o próprio Deus. Não é eu diferente de Deus, é tudo uma única coisa, própria manifestação de Deus. Então, como é que eu vou orar para um Deus que está fora de mim, se eu sou ele? Como é que eu tenho essa dificuldade que eu oro? Quando eu oro por uma manifestação externa minha, né? Eu me relaciono com alguma coisa externa. O professor Hermógenes falou assim, muito simples. Você é o Vladimir. Abra essa mão. Você tem dedos na mão? Esses dedos são o Vladimir? Sim, são o Vladimir. Tira o dedo. Continua existindo o Vladimir? Tirou o seu dedo mindinho. Continua? Não. Indicador. Podemos desvirtuar o assunto.
Continua sendo Vladimir? Continua sendo Vladimir. O dedo, então o dedo não é Vladimir. Ele está em Vladimir, mas também é Vladimir. Seu fígado tem um papel próprio, uma função própria, desempenha um papel próprio dentro do Vladimir. Mas ele é seu fígado, que é diferente do dedo, que é diferente do coração. Funções diferentes, aspectos diferentes, um todo. Quando o coração bate pedindo carinho e amor por Vladimir, ele está o coração orando para Vladimir, algo superior a ele, para além dele. Conecta. O sagrado, esse Deus que é tudo e que é também só você, é o galho da árvore, ou a fruta da árvore, que é toda a árvore, a semente da árvore que está contida toda a árvore. No momento que você semeia, vai brotar toda a árvore. Então está contido, tudo está contido no pleno. Essa é a relação com o sagrado. Como você avalia seu próprio IDH pessoal, bem-estar hoje? Aí é uma pergunta. Como você avalia seu bem-estar hoje? Você botou até sua casa escravida. Aqui, no geral, como é seu bem-estar hoje? Como você coloca o seu bem-estar hoje? Em que grau? Volta, pergunta lá do início. A intenção, a ideia é que o seu bem-estar ganhe um valor na sua vida. Na maior parte das vezes, a vida precisa se tornar muito mais simples. Minimalismo. Tornar as coisas mais simples. Tornar as coisas mais simples, não estou falando com relação a financeiro. Porque tudo cai no financeiro. Tornar a coisa mais simples significa morar numa casa menor, né, ter menos coisas. Não estou falando disso. Descomplique sua vida. Torne a sua vida mais fácil, mais leve de ser vivida. Ela vai dizer, se você vai fazer uma viagem, se você botar 3 malas, é um inferno a sua viagem. Você vai ter que ter alguém que carrega mala para você, você vai entrar no trem, precisar viajar. Agora vai com a sua malinha de mão, só você senta no trem, você contempla a viagem, você não precisa de ninguém que carregue a bagagem para você, você se transporta com muito mais leveza. Mas o raciocínio cai sempre na vida mais simples, é a vida que eu vou ter menos, que eu vou ficar pobrinho. A verdade é não é isso. Porque o pobrinho passa muitas dificuldades. Mas descomplique sua vida. Torne sua vida mais leve. Desfrute da sua vida e deleite da sua vida. Não torne a sua vida algo pesado de ser carregado. As devemos. Não é essa relação. É porque nós encaramos tudo como sendo essa relação do ter. Não é esse lugar. Então não impede ter. Também Baba, em algum momento, ele falou, não tem nenhum problema você ter na época ele falou um Mercedes. Desde que não seja um inferno para você trocar os pneus, pagar o seguro, porque quando você compra um pacote, está tudo incluído. Está incluído o custo do pneu dos carros, do seguro, da manutenção. Se você compra um Mercedes, você não tem condições de pagar aquilo que demanda, que faz parte dele, a sua vida é um inferno. E você cria todo um problema para a sociedade. E isso tornar a vida mais simples, fique dentro da sua possibilidade. Adquire bem-estar e satisfação. Não espere que alguém faça isso por você. Não espere. Como você avalia seu próprio IDH pessoal, seu bem-estar? Quais pilares precisam de mais atenção? É um bem-estar físico? É um bem-estar mental? É um bem-estar social? Espiritual? Uma parte das vezes, todos eles, né?
Mas priorize um. Comece a cuidar de um sem perder de vista todos os outros. Mas talvez você não dê conta de cuidar de todos. Mas entenda que em tudo ele precisa estar lá, presente. Não adianta nada você fazer um caminho espiritual que só lhe traz lamentação. Esquece. Só lhe traz fofoca, discussão e desentendimento para defender a bandeira disso daquilo. Esquece. Autoconhecimento, a chave para o bem-estar. Autoconhecimento é a base para o desenvolvimento pessoal. Através dele, podemos identificar nossas necessidades, valores e propósitos, criando uma vida alinhada com o nosso verdadeiro eu, que significa viver em nada. Bom, você conhece quais são suas necessidades? Você conhece quais são seus talentos e suas aptidões que você tem a oferecer? Ou você só reage à vida que lhe impõe? O dia a dia lhe impõe reações e você apaga um incêndio da conta. Sem ter a menor ideia, você sente que você precisa para te acalmar, que precisa para você desempenhar o melhor papel na sociedade. Você se conhece? Sabe como é que funciona a sua respiração? Sabe o que faz seu coração bater de alegria? Sabe o que faz escorrer lágrimas sobre seus olhos de alegria? E o que faz escorrer lágrimas sobre sua face de tristeza? Autoconhecimento. Precisamos conhecer um pouquinho sobre nós mesmos. Porque assim nós podemos oferecer o melhor para o mundo e para a sociedade. Todo mundo sabe que é muito familiar a palavra Dharma, ou Karma. Karma é muito familiar a todo mundo e muitas vezes mal interpretado. Dharma não tem nada de bom ou ruim. É causa e efeito. Karma. Causa e efeito. Não está julgando se é bom ou ruim. Mas se você semear um limão, você vai colher limão. Muitas vezes nós semeamos limão querendo chupar uma manga doce. E aí sofremos porque, puxa, eu queria manga, mas botei semente de limão. Então, estão me castigando, porque aquela semente que eu plantei e reguei com tanto cuidado, não me deu uma manga doce. Não vai dar. Se você plantou limão, você vai colher limão. Isso é karma. Karma é a sua natureza essencial. O que você veio fazer nesse mundo? O sal não vai adoçar o seu café. O sal vai salgar. O açúcar vai adoçar. O fogo vai aquecer. Qual é a sua natureza essencial? O que você veio fazer nesse mundo? Qual é o seu papel nesse mundo? Autoconhecimento. Conheça. E aí você pode ir ao mundo. Seu trabalho é um trabalho útil para você e para o mundo. Porque seu trabalho já não é um trabalho, é uma manifestação dos seus talentos, daquilo que lhe traz engrandecimento e contribui para a sociedade. É um trabalho, mas não é uma tortura. É uma satisfação você fazer isso. Todos nós temos uma missão e um talento. Mas na maior parte das vezes, não sei se a maior parte das vezes, mas muitos de nós abafamos nossas aptidões e talentos e vamos desempenhar um papel que tem a possibilidade de algum momento na vida me trazer um conforto, me trazer uma riqueza, me permite ter. Então o meu talento fica lá escondidinho, guardadinho, porque talvez, poxa, pensou, eu nasci como artista, o que essa sociedade pensa de um artista? Pessoas tão fora da sociedade, então é melhor que minha expressão artística fique bem reprimida para que eu possa ter coisa que eu possa um terno, uma gravata, eu tenho um papel na sociedade que é reconhecido. Reconheça o seu papel nesse mundo. Viva. Desfrute, deleite dos seus talentos, servindo a sociedade.
Agora, daqui para frente, o que eu posso contribuir com o papel que eu venho desempenhando na sociedade, que eu posso contribuir. Mas a estrutura da palestra é essa. A importância do bem-estar com autorresponsabilidade e com alguma coisa que você não vai estar desempenhando um papel feio na sociedade, porque isso já tem um valor, já é reconhecido, que assim deve ser, e só assim pode vir a ter desenvolvimento. Mas é alguma coisa muito distante de nós. Muito distante de nós. E que precisamos trazer para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E isso se expressa em boas relações, em pessoas leves e felizes. Uma sociedade absolutamente diferente que foi até agora. Não estava no assunto, mas não é uma relação de culpa, não é uma relação de bonito e feio, sucesso ou fracasso. É um pensar para além disso. Nós evoluímos enquanto seres humanos num processo, a manifestação da vida sobre o planeta evoluiu num processo onde nós temos um cérebro reptiliano, que é o mais antigo de todos, a base, instinto, reação, que é lá o primeiro de tudo que se formou nas espécies, o jacaré. Jacaré não pensa, jacaré só reage. Então ele come e dorme. Ele está com fome, passou a comida porque come, se alimenta, dorme e reproduz. Só faz isso, tem instintos. Nosso coração bate, independente de qualquer coisa, ele vai preservar a vida sobre qualquer coisa. Movido pelo cérebro reptiliano. Evoluímos, mais à frente desenvolvemos o cérebro límbico, o cérebro medial, que ali já tem alguma reação. O jacaré, você joga uma bolinha para ele não vai correr atrás da bolinha, ele não tem emoção. Só tem instinto de reação, de preservação da espécie que nós temos. E se sobrepõe a tudo isso. O cachorrinho já vai correr atrás da bolinha, já vai abanar rabinho, nós também vamos abanar rabinho para aquela coisa que nos agrada, o coração bate um pouco mais forte. Não tem muita escolha, movido pelo amor cego, né? Movido pela emoção, o instinto que permeia um pouco de emoção e evolui para o córtex pré-frontal, para a área do córtex, que é a mais novinha. Então é muito novinha a área do córtex, que aí nós pensamos, tomamos decisão, assumimos responsabilidade, fazemos escolhas. Mas isso aqui é muito novinho. Sabe, você já ouviu no avião, que entra, que a aeromoça vai falar assim, ó, num pânico, primeiro pega a máscara, bota em você, depois você cuida do outro. Primeiro, garanta a sua vida. Sempre vai ser assim. O instinto de sobrevivência vai estar sempre na frente. Então, a necessidade de renda e produção vai estar sempre na frente para garantir a sobrevivência. A escolha vai vir muito depois. Ainda é alguma coisa muito recente, muito novinha. Nós somos muito imaturos nesse processo. Nós somos muito novinhos no processo de escolha como prioridade. Pensar sobre o bem-estar, sobre todas as coisas, vai vir daqui, ó, do córtex. Não vai vir daqui, do instinto de sobrevivência. E ele vai estar sempre, ele é muito mais forte, muito mais presente. Ele vai estar sempre chegando na frente. Eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso dar um passo atrás. Dar um passo atrás significa abrir mão. Eu preciso dar um passo atrás para escolher qual é o passo seguinte que eu vou dar. Porque sempre a reação vai vir na frente. Eu estou andando por uma trilha, é capaz de eu ver uma cobra ali, eu vou pular para trás. Depois que eu pular para trás, eu vou ver que aquilo não era cobra, aquilo era um galho que eu interpretei como uma cobra. Mas eu vou... Sempre a reação vai vir na frente. O que essas práticas podem nos trazer é a capacidade de olhar, entender e agir. Diminuir
atuação na sociedade a partir da reação e aumentar nossa atuação na sociedade a partir da ação, escolha, autorresponsabilidade. Mas eu preciso apaziguar minha mente, senão eu sou só folha ao vento, sendo jogado para um lado e para o outro, querendo colher benefícios do que pode me trazer tudo isso. Eu quero conduzir uma prática, eu vou falar um pouquinho do processo, do que eu tenho a oferecer nesse caminho que eu vejo como pode ajudar. Primeira coisa, entender sobre física quântica, em campo de possibilidades, para entender aonde funciona, aonde situa o pensamento espiritual e a estrutura energética. Ela não está nessa linha cartesiana determinista. Está aqui nesse olhar quântico, que é o campo de possibilidade. Porque nós ficamos remando, passa tempo patinando nessa tentativa do caminho espiritual, querendo entender e agir a partir desse raciocínio cartesiano, que é alguma coisa linear, pré-determinada, estabelecida, que é um raciocínio muito importante na manifestação estrutural. Para eu chegar daqui à Lua, eu preciso ter esse raciocínio que determina minha distância, meu espaço, meu deslocar. Mas a vida espiritual não é aí que acontece. Acontece nesse campo de possibilidades, onde são inúmeras possibilidades. Então, entender um pouquinho sobre isso, qual é o olhar atual da física quântica, qual é o olhar antigo, cartesiano, os dois trabalham juntos, uma coisa não anula o outro, mas nós só entendemos a vida e o mundo a partir desse olhar cartesiano e não entendemos que tem outra fonte de vida, que é um campo de possibilidades. Isso é fantástico. Eu acordo de manhã, sento, respiro, habito aqui minha morada da paz, meu coração, e levanto e vou ao mundo a partir de um olhar de gratidão. A tendência é que o mundo se desenrola, a tendência é que as manifestações que aconteçam no meu mundo, no meu universo, onde eu saio permeado de gratidão, seja um. Eu acordo. O mundo é a pior expressão do mundo. Chutando o vento, chutando a sombra, entro no meu elevador, que inferno você é, você está aqui. Qual é a tendência desse meu dia de desenrolar? Isso é óbvio. Possibilidades diferentes. Campo de possibilidades. Você tem a possibilidade. O que vai vir de lá para fora, de lá para cá é uma coisa, mas o que vai de você para outro, você abre possibilidades absolutamente diferentes. E que aí vai entrar no determinismo. Seu pai, gentil, sorrindo, agradecido, o desenrolar disso é um. Seu pai xingando, batendo, grosseiro, rude, o desenrolar da tendência é outra. As possibilidades são absolutas. Isso, ponto física quântica. Dimensões. Nós temos dimensões de consciências diferentes. Nós temos dimensões de consciência onde as coisas se estruturam a partir da competição, da agressão, a partir do ganhar e perder, a partir da escassez. Então, me falta comida, eu preciso ir trabalhar para poder ganhar, e a mola propulsora e a motivação é para suprir aquilo que me falta. Está dentro dessa mesma. Aí eu vou competir, vou lutar para ganhar, faca no dente, saída dos olhos, e ter alguma chance nessa sociedade, nesse mundo. Isso é um campo, uma dimensão de consciência. Hoje fala-se na terceira dimensão de consciência, que é apenas frequência. Mas eu tenho uma dimensão que, de repente,
eu começo a pensar no bem-estar, começo a ouvir um pouquinho sobre ela, começo a ouvir um pouquinho em quebrar um pouco de egoísmo, ser um pouco mais colaborativo, isso começa a me despertar interesse, mas a minha realidade ainda é muito agarrada aqui. Então eu tenho um momento de transição e começo a vislumbrar que tem uma possibilidade de se movimentar na mundo a partir da colaboração. Vamos colaborar uns com os outros. Mas isso não é muito da minha realidade. Então há uma transição, que é o que chamamos de 4D. A quinta dimensão, meu manifestar no mundo é a partir da colaboração. É a partir da unidade. É a partir de que somos todos um, somos todos uma mesma humanidade. É uma outra frequência, uma outra dimensão de consciência. Isso é apenas frequência vibracional, em que nós podemos atuar. Se eu saio para a rua xingando e chutando, eu estou na rua. Se eu saio para a rua colaborando e gentil, eu estou em outra. Depende de autorresponsabilidade. E podemos aprender a entender isso. Acho que mudou minha vida e eu acho que é o elemento mais importante de desenvolvermos na vida. Eu chamo de ECA, entrego, confio, aceito, agradeço. Não são 4 palavrinhas bonitinhas. Você bota na sua parede, eu vejo enfeite de muitas paredes, entrego, confio, aceito, agradeço, está aí em muitas paredes. É muito bonitinho, são palavras muito com uma sonoridade linda, não há dúvida. É uma prática devocional que conecta você com essa ordem cósmica. Para você estar no entrego, confio, aceito e agradeço, você tem que estar submetido à ordem cósmica. Que entrega a quem? Entrega o quê? No yoga tem Ishvara Pranidhana, entrega total e restrita a Deus. Se não for assim, não acontece. Confia, aceita. E a gratidão. Gratidão sempre nós colocamos no outro nível. Gratidão tem muitas pesquisas científicas de efeitos da neurociência que comprovam o quanto modifica a vida das pessoas. Uma coisa é você lamentar e lutar, outra coisa é você agradecer e reconhecer. A leveza é absolutamente isso. Podemos conversar por isso? Entrego, confio, aceito, agradeço, eu posso dizer humildemente, eu posso me considerar uma autoridade nesse assunto, porque há mais de 30 anos eu vivo. Eu e minha esposa tomamos uma decisão intencional de escolha de vida lá em 1992. Vivendo próximo ao professor Eloy, parecer mais exato. O dia que isso aconteceu na minha vida, o professor Hermógenes aqui, depois do acidente da Maria, ele pegou uma carta, virou para Saibaba e leu uma carta. Você lembra disso? Ele leu uma carta de entrega, confio, aceito, agradeço. Aquele momento eu levantei daqui e falei, é isso que eu vou viver. A vida pautada no entrega, confio, aceito, agradeço. Desde então, nunca soube quanto ganho, nunca soube quanto gasto, e a vida é concedida pela graça de Deus. Pautado no entrego, confio, aceito, agradeço. E o que eu posso dizer, o universo é muito generoso. A vida é muito generosa. Lhe concede tudo o que é necessário. Lhe concede tudo o que é necessário. Isso é o que eu posso dizer. Da meu viver. Do meu transitar por esta terra. Não tenha dor, não tenha rebadela. Se alguém vai dizer que alguma coisa vai fazer com que você não fique doente, que você não tenha dor de barriga, está mentindo. Porque é inerente à vida. Ter tristezas, ter alegrias, ter doenças, é inerente à vida. Se alguém vai te dizer que vai curar tudo e que você vai ter a graça de Deus e não vai ter nenhum sofrimento, está mentindo. Porque não tem vida que tem.
mas a vida pode ser leve e submetida ao que o seu papel que você tem no mundo. Esse foco que você está falando aí, a teoria, beleza. O problema sai daqui, no programa vegetativo, um cara que fecha, um cara que chega, aí eu disse, mas você tem uma palestra agora maravilhosa. Mas será que você vai fazer fato com você? Sabe quando isso vai acontecer? Quando o cara botar revólver na sua cabeça, me dá seu relógio. Você vai tirar, é vontade de Deus. É Deus trocando de dono. Quando você sentir isso de fato, você está indo. Só assim. Só assim. Você sair daqui, o cara botar revólver na sua cabeça, me dá seu relógio. Você vai tirar o relógio ciente que é Deus trocando de dono. Nada é uma posse. Você assina a escritura e acha que tem posse daquilo, mas nada é uma posse. Quando você sentir isso, você está submetida à ordem cósmica. Está submetido à ordem cósmica. Tem algo para além da sua compreensão. Está fazendo isso. Aí tem um monte de questões para nós discutirmos a nível de social, a nível de educação, tem um monte de questão. Mas se você entregar seu relógio, do coração batendo o coração forte, é Deus tocando de dono? Senão não está. Senão não está submetido à ordem cósmica. Porque é isso. É isso. E, no momento que alguém lhe dá uma fechada, você praticar a gentileza, só funciona se nós praticarmos a despeito do que vem de lá para fora, de fora para mim. É de mim para lá, não é de lá para cá. Só funciona se eu praticar de maneira incondicional. Se eu esperar uma condição favorável, não existe, não vai existir, porque nós estamos aqui para transpor as questões que a vida apresenta. Então, nos tornarmos seres humanos é sair dessa relação, essa reação instintiva, eu e qualquer animal, pode ser a reação do jacaré, reptiliano, que nem abana rabo, pode ser a reação do cachorrinho que abana rabo, mas é poder chegar numa ação de escolha, dê a outra face. Se te pediram para caminhar 5 passos, dê 10 passos. Se te pediram a túnica, dê, você tem. É uma escolha, não é uma reação para garantir o meu pão. É dividir o pão. É ser humano. Fora isso, é ser animal em transição para ser humano. Só o ser humano é capaz de abrir mão de si e dividir o pão com o outro. O cachorro com fome não vai dividir o alimento. Depois sim. Talvez isso possa acontecer por a... Não vale, não interessa. Não interessa. Nesse caminho do yoga, eu tenho uma questão séria. Porque tem muitas coisas que falam tal do samadhi. Samadhi é alguma coisa almejada, desejada, mas impossível. Esquece, não serve para mim. Se é impossível, para que eu vou gastar neurônio com alguma coisa que é impossível? Eu preciso trazer para o meu presente, para o meu papel daqui agora. Samadhi é possível sim. Experiências espirituais de deleite e de presença, manifestação da presença de Baba na sua casa, no seu sonho, é possível. O que acontece é que não é nessa relação determinista, cartesiana, é no campo de possibilidade. Então você faz, gera possibilidade e acontece ou não, porque o acontecer é a graça divina. Então, por isso que é em outro campo, não é no campo cartesiano determinista. A graça divina é graça divina, ela acontece, está no campo do acontecer, do acontecimento. Agora, tem códigos de conduta, você precisa estar. Entrego confiança e agradeço, a ordem cósmica te sustenta, Mas
ela não vai te dar suporte à diversidade. Não vai te dar suporte para a orgia. A orgia vai levar a debaixo da coisa, não extrapolar, né? Como a Deus começou. Você olha para o caminho, sabe que aquele caminho é o caminho que te leva para um lugar, você vai por aqui, vai se aproxima de Deus. Porque é muito simples, e nós sabemos disso. Se nós nos conhecemos um pouquinho, se nós estamos com a mente um pouco mais clara, eu sei, isso aqui me distancia de Deus, isso aqui me aproxima de Deus, então eu faço as coisas. É muito simples, só tem uma coisa que me distancia e uma coisa que me aproxima. E eu sei o que me distancia. Eu sei. Todos nós sabemos. Mas tem a conveniência. Quantas coisas nós fazemos porque é conveniente, é melhor que faça assim, porque senão gera outras consequências. E essas conveniências, não boa parte das vezes, nos distanciam, não nos aproximam. Entretenimento meditativo. Meditação é para ser leve. Meditação é para ser um deleite. Meditação é para ser algo, não é uma luta, não é para conquistar. Escutamos muito, dentro dessa perversidade do sistema, propostas para o patrão: poxa, bota seu funcionário para meditar, porque ele vai produzir muito mais, vai melhorar muito a performance dele. Não quer saber se ele vai se sentir bem. Então não caiam nessa enganação. Meditem, porque esse é o melhor lugar do mundo. Aqui dentro é quentinho, é 36 graus e meio, pH equilibrado, morninho, escurinho. Tem lugar melhor do que isso aqui. Então, a proposta do entretenimento meditativo é que seja um passatempo divino, que une devoção e autoconhecimento. Acorda, primeiro habita sua morada da paz, depois vai para o mundo. Antes de escovar dentes, assuma um compromisso desse. Antes de escovar dentes, tenta e passe um pouquinho de tempo, passa tempo na presença de Deus. Respira, entoa mantra, e aí você utiliza vários recursos para a sua caixinha de ferramentas, vários recursos que possam aquietar sua mente, e manter sua mente vai não direcionar. Depois vai para o mundo, levando o que você tem a oferecer. Ofereço um trabalho chamado de Jornada Respiradora, são posturas de yoga, isso está no site. São posturas de yoga. Ofereço 7 rejuvenescimento tibetano, a Deus conhece muito bem, nós praticamos muito rejuvenescimento tibetano às 6 horas da manhã. Por muito tempo. Eu tenho isso para oferecer no meu pai, um curso pronto. Gosto de conversar sobre filosofia tolteca. Nós não vamos passar pela experiência. Tem uma meditação, eu vou conduzir. Filosofia tolteca é muito interessante. Só uma coisa assim: faça da sua palavra, torne a sua palavra impecável. O que é a palavra impecável? Não pegue pelas suas palavras. Não tire conclusões. Eu oferecer uma coisa que quer dizer, não tire conclusões. Saboreie e veja. Mas eu acho que vamos ter tempo e vamos meditar. Mas aí então, filosofia tolteca é alguma coisa muito interessante, pesquisem, que é muito interessante. São compromissos, 4 compromissos muito fáceis de serem praticados. E eu tenho esses e-books, Evolução do Ser Feliz, onde eu abordo essas virtudes que estão ao alcance de todos nós e que são transformadoras. Um dia eu vi um Swami Malachimananda lá em São Paulo falando dessas virtudes como sendo, as pessoas não sabem, mas esses são superpoderes que nós temos. É o superpoder humano, são as nossas virtudes. Ser gentil, ter gratidão, ser bondoso, tudo isso são virtudes que estão ao alcance de todos nós e que mudam radicalmente nossa vida. Saia e seja gentil, deliberadamente, incondicionalmente, sobre todas as coisas, a despeito do que lhe fala. E viva isso.
Deleite com a sua gentileza e com o respeito da gentileza. São superpoderes. Esses e-books falam da presença, falam de gentileza, contentamento. Contentamento precisa ser a mola propulsora da sua motivação. Nessa sociedade consumista, nesse nosso torturador que é o nosso desejo, o que move minha ação no mundo é a minha insatisfação. E ainda falo assim, pô, se você estiver contente, você vai virar um banana, não vai querer fazer nada nesse mundo, então vai virar uma alface parada em casa, sentada no sofá, está satisfeito? Não tem mais. Ao contrário. Mas nós só movemos no mundo porque me falta, então a motivação é a escassez, eu estou insatisfeito, vou correr atrás para poder me satisfazer. O Vedanta vai dizer assim, na hora que você anseia para comprar um carro novo, passa a desejar aquele carro novo e fica motivado, então você trabalha, faz todas as coisas na sua vida para poder comprar aquele carro novo. Comprou o carro novo, nesse momento você tem um alívio. Aí eles vão dizer, não é porque você comprou o carro novo, o alívio é porque você deixou de desejar. Porque você tinha uma inquietação pelo desejo de ter o carro novo. No momento que você comprou, não tem mais desejo. Ai, que alívio. Então, se nós deixarmos diminuir o nosso desejo, nós vamos ter muitos alívios na nossa vida. Porque não é o ter, é o não precisar mais de ter. Deixar de ter a necessidade de ter. É a ausência de desejo. Isso é fantástico. Isso é o outro ponto de vista. Está em outro lugar. Que é possível, que pode fazer parte da nossa vida. Nossa vida pode ser leve.